eu gostaria que os homens respondessem o que eu vou perguntar agora, e aí eu gostaria de ouvir um voluntário e me responder o que é ser mulher. Será que alguém consegue me responder? Será que alguém consegue me responder isso? Vamos lá, gente. Essa pergunta é difícil, claro. Será que alguém consegue abrir o microfone para me responder? Tá todo mundo meio tímido. E por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu estou fazendo essa pergunta por uma questão simples. Durante séculos, os homens disseram o que é ser mulher. A gente vê na escrita, principalmente, muitos registros sobre mulheres ao longo dos séculos, mas poucos registros de fato feitos por mulheres. Registros de casamento, nascimento, propriedade, registros de troca de propriedades, enfim, outros registros, sejam jurídicos, sejam registros onde aparecem mulheres em qualquer forma, foram feitos por homens. Então, a gente vê que essa história contada por homens, ela, obviamente, sempre teve uma assinatura masculina que, de alguma maneira, os estudos de gênero e tantos outros estudos que pensam particularidades sociais, que na realidade não são particularidades, mas são grupos sociais que sempre tiveram presentes na sociedade, sejam mulheres, sejam pessoas de etnias e raças que conviviam juntas, elas sempre tiveram presente. Mas a caneta, ou quer dizer, ou o lápis, ou qualquer outro instrumento de escrita, sempre teve na mão de quem não era parecida comigo, por exemplo. E nesse sentido, acho interessante ver como é que nós, que estudamos gêneros, passamos a perceber as mulheres na antiguidade, não só por uma necessidade das nossas demandas atuais, mas também por uma necessidade de se pensar a história e a arqueologia a partir de uma perspectiva que não seja masculina, apresentando, inclusive, a possibilidade de entender documentos e materiais de uma maneira inovadora, diferente, e, é claro, dando luz a coisas que antes não eram vistas. Então, essa apresentação, ela tem o objetivo de abordar algumas polis do Mediterrâneo, como eu havia mencionado antes da gente começar. A gente vai falar principalmente de Atenas e também da região da costa do Adriático, na região centro-sul da Itália, para a gente entender sexualidade feminina e erotismo no período clássico. E aí eu estou dizendo período clássico, eu me remeto ao quinto e ao quarto século antes de Cristo. Especificamente, as fontes documentais, elas vão ser iconográficas e, como eu disse, tem procedência ática e italiota. A gente vai ver alguns possíveis mecanismos de controle estabelecidos por grupos sociais que tentavam elaborar uma dinâmica social de cortesãs, prostitutas, mulheres de elite, cidadãs, solteiras ou casadas. E essas estruturas, elas compreendiam múltiplas percepções do corpo feminino. E gerava, claro, operações de um trânsito social e espacial que muitas vezes alterava a condição, como se as mulheres caminhassem na rua e só fosse documentado que alguém caminhava e esse alguém não tinha corpo. Então, a partir dessa vista que a gente tem do documento, ou dos documentos, a gente pode começar a entender e tentar observar quais seriam as táticas para driblar não só o fato da gente, nós, mulheres, não aparecermos nos documentos, mas também como éramos demonstrados nos documentos. Então, a gente tem os pontos abordados. A gente tem as representações iconográficas, período clássico, arcaico, mas só para ter uma ideia geral
que a gente pode ver no clássico. Iconografia e sexualidade, como representar o sexo e a cidade, e aí eu estou falando de Atenas especificamente, sexualidade masculina e sexualidade feminina. A gente vai tratar também especificamente sobre sexualidade feminina a partir de uma noção de controle do corpo e de violência. A gente vai ver um pouco sobre as diferenças entre pornografia e erotismo, vamos tentar ver a relação entre gênero, sexualidade e erotismo, a relação que o Eros possui com o gênero feminino e como uma representação longe de Atenas produziu um diferente Eros, uma diferente representação erótica, com um corpo diferente e com uma indicação de desejo que era diferente da ateniense. E, por último, a gente vai ver o Eros contemporâneo. Desculpa a risada, é porque eu consegui achar uma coisa curiosa sobre Eros e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque tem a ver a maneira como o Eros contemporâneo, que é completamente diferente do Eros da Antiguidade, até porque o Eros da Antiguidade ele tinha várias versões, tem a versão romana, a grega, enfim. E, claro, depende do local, depende de quem está consumindo. E como esse Eros contemporâneo, ele diz muito mais sobre as possibilidades de relação entre desejo, fetiche, sexualidade e gênero, do que como se a gente olhasse para trás, para o passado. Esse erotismo contemporâneo, ele é uma apoteose dos desejos de maneira completamente diferente do desejo produzido pelo Eros da Antiguidade. Bem, então vamos lá. Vamos começar pelas representações iconográficas do período arcaico e clássico na Ática. Como eu disse, Ática, Atenas. Então, só para ter um panorama geral, no período arcaico a gente tem umas representações de valores exaltados por uma sociedade aristocrática. Vamos pensar como referência uma sociedade aristocrática como aquelas que a gente conhece nas produções do Homero, como a Ilíada e a Odisseia. Então, a gente vê algumas relações das representações iconográficas no período arcaico, como a despedida do guerreiro. Aliás, o Jean-Pierre Vernant tem um texto excelente sobre a despedida do guerreiro, publicado em português pela revista da USP, que é muito interessante para entender como a despedida do guerreiro é uma representação típica do mundo homérico. A gente tem as representações mitológicas relacionadas à virilidade, à força, à vitória. A gente vê, por exemplo, como se sobressai a imagem do Heitor como o herói que teve o corpo ultrajado por Aquiles, né, como a sua bela morte é a representação máxima de virilidade e de potência masculina, como o grande representante de uma determinada sociedade. E, claro, essa virilidade precisa estar relacionada necessariamente à guerra e o contexto de luta, de disputa, onde se constrói a hetaireia, que é a amizade, o laço derivado dessas relações de companheirismo. E aí a gente vai ver que o nome hetaira, que a gente classifica de maneira, a gente abrasileira, chamando de cortesã, embora não seja exatamente essa referência, mas tem, de qualquer maneira, uma aproximação. A gente tem a convivialidade entre os pares, né, uma relação sempre muito masculinizada, gerada pelo potencial masculino, pelos seus pares, pela força, poder. E a relação dos cuidados da casa seria a relação dos cuidados com a cidade, de maneira geral, entendendo sempre como o pertencimento do grupo social sendo englobado por essa força e essa virilidade. A gente também tem as representações de caça como essa expressão sexual e animal dessa potência viril, e a exacerbação, e claro, subversão,
das potências físicas quando a gente trata do simpósio, ou do comos. O simpósio é o banquete e o comos é a procissão convivial. É difícil? Eu não sei se é exatamente esse nome em português, porque, enfim, a gente acaba conhecendo termos em outras línguas, mas seria uma procissão alegre. Enfim, resumindo, é como se todo mundo fosse no posto Ipiranga beber uma antes da festa, fazendo uma comparação contemporânea. Bem, essa trajetória iconográfica masculina de representação da sexualidade, ela está sempre ligada, como eu disse, a essa noção de virilidade. É claro que no período clássico, quando a gente passa, e o período clássico aqui eu me refiro a maior expoente político e social do mundo clássico, que é a democracia ateniense, a gente vê alguns valores se repetindo, mas sendo aplicados a uma sociedade de pares que se pensam como iguais e que dividem de maneira racional o espaço em que vivem. Então, essas representações, elas exaltam essa democracia, essa vida cidadã, como uma convivência cotidiana em harmonia equilibrada. Um homem equilibrado, segundo Sócrates, seria um homem hibristés, Sofron, desculpa, hibristés é o contrário, que seria Alcebíades no banquete, seria o homem Sofron, um homem equilibrado, e que, por mais que deixe se levar pelas suas potências sexuais, ele nunca ultrapassa a ponto de entrar numa espécie de loucura dionisíaca, onde ele se deixa levar pelos seus instintos. Então, isso é extremamente importante para a gente entender como funciona o erotismo e a sexualidade feminina, entendendo primeiro quem controla a narrativa e, é claro, quem produz essa narrativa a partir das relações sexuais e eróticas. Bem, essa potência erótica, ela sai da guerra e passa a ser celebrada, por exemplo, em jogos cívicos, como, enfim, a gente conhece aí os jogos das cidades, os jogos ditos olímpicos, por exemplo. Bem, gente, vamos mostrar uns vasos aqui curiosos sobre simpósio, onde a gente vê as representações de sexualidade na iconografia ática. Então, como é que a gente representa o sexo e a cidade a partir de pares masculinos tendo sendo a principal evidência? A gente tem aqui um comos, que é essa procissão de convivas, numa ânfora de 560. Então, a gente vê aqui 560, a gente ainda está no período arcaico, e então a gente vê essa representação como uma representação muito animada, com poses sexuais, em que a gente vê sempre os homens, em maioria, celebrando com movimentos de braços em posição de dança, em práticas sexuais, como a gente está vendo aqui no centro da imagem, e numa relação não exatamente de submissão, mas de clara expressão dos desejos. A gente vê a representação do simpósio, como eu havia dito, do banquete, numa taça, já no período clássico. É claro, a gente continua vendo as representações todos nus, e essas representações nus, elas poderiam muito bem se reportar tanto a uma capacidade de expressão ideal, como uma necessidade de entender o funcionamento daquele encontro. A gente vê essa representação como uma representação um pouco mais discreta, embora a gente tenha a imagem do sátiro aqui como um elemento que vai levar os ânimos
elevar os ânimos da reunião, do banquete, embora esses ânimos eles não pudessem ultrapassar uma loucura, não pudessem gerar uma representação à la Alcebiades e Bristés, desmedido. Bem, essas representações, olha aqui, ó, a gente continua, a gente tem de novo um Comus, né? E aí vocês veem o pessoal muito doido. Gente, eu não tô nada séria, né? Enfim, mas às vezes a gente perde um pouco da seriedade. Mas voltando. A gente vê algumas representações aqui do Comus, numa hídria, da mesma maneira que a gente vê nesse Comus da ânfora. A gente vê pessoas em movimentos marcados, né? A gente tem movimentos muito mais abertos, muito menos contidos do que os movimentos que aparecem no Como da Kilix, embora provavelmente eles pertenciam a período, provavelmente porque não há data aqui, eles provavelmente pertenciam a momentos de produção contemporâneo. Mas a gente já vê aqui, provavelmente nesse Comus, que deve ser um pouco anterior, não há data fornecida pelo Beasley, onde a gente pode encontrar alguns vasos, mas é possível que eles tenham relativamente sido produzidos no mesmo período, numa faixa de diferença de cerca de 50 anos. E a gente vê aqui interessante uma posição de... A pessoa está urinando num vaso, né? Quer dizer, os corpos estão libertos, estão jogados, eles estão em puro êxtase, em que a expressão do corpo masculino na iconografia ela está disforme pelo fato de celebrar justamente essa loucura. E essa loucura tem um conteúdo sexual à medida em que permite que os indivíduos acessem os seus desejos, sejam apetites de comida, sejam apetites sexuais. No Comus aqui, um pouco menos afetado, né, um pouco menos animado, a gente vê também essa celebração, a gente vê um sátiro aqui, celebrando com os convivas, dois sátiros, perdão, com os convivas, e embora a posição das mãos e dos braços seja uma posição mais contida com relação à representação do Comus, a gente vê que essa celebração é uma celebração muito animada, e é uma celebração de exacerbação do corpo. Então, para fazer uma distinção entre sexualidade masculina e feminina, a gente pode dividir da seguinte maneira. Para a representação iconográfica, o nu masculino é sempre tido como um nu belo. Quando a gente vai ler algumas representações iconográficas, muitas vezes existem algumas escrituras, como, por exemplo, a palavra kalos, que é belo em grego. Então, kalos fulano, o corpo masculino entendido como belo, a sua beleza, tanto para indicar que essa beleza pode ser para um indivíduo admirado, ou como uma beleza de representação geral, uma beleza que leva em conta o ideal masculino de beleza, de força física, de corpo, de celebração do corpo físico, em todas as suas medidas. Eu gostaria de pontuar, na realidade, que essa beleza, ela respeita diversos degraus, que não só a beleza masculina, porém a beleza masculina é sempre exaltada. Essa beleza, ela vem sempre acompanhada da beleza da paideia, da educação, a qual os homens eram envolvidos, e também dos seus fazeres políticos, da capacidade dos homens de oratória, de retórica, enfim, de negociarem politicamente suas posições. As formas físicas, elas também estão sempre destacadas. Como a gente vai ver, nas representações de sexualidade feminina, isso não acontece. Essas representações, elas acompanham, em certo sentido, a noção de desmedida, de corpo deformado, como a gente viu, por exemplo, no Comus
aqui da Íria. Isso porque a gente vai entender que o controle do corpo pela democracia ateniense era extremamente importante a partir do ponto de vista feminino. Por quê? O principal indivíduo que produzia novos cidadãos era a mulher. E era um dos motivos pelo qual era necessário se manter um corpo feminino guardado, um corpo feminino que não demonstrasse todas as suas potencialidades, porque sempre se colocaria, poderia se colocar, sempre não, poderia se colocar em questão na produção de novos cidadãos a paternidade do indivíduo. E como a cidadania ela era passada de pai para filho, o questionamento recaía em cima da mulher. Bem, voltando. A gente vê também a corte e a caça homoafetiva no período arcaico, mais no período celebrada efetivamente através da iconografia no período arcaico e menos no período clássico, com uma espécie de erotismo subliminar através da troca de olhares, de enviar presentes, representar presentes, ou representar elementos relacionados à caça, ou à troca dos indivíduos estando representados próximos uns dos outros. E essa relação dos indivíduos próximos uns aos outros, que presenteiam ou celebram a caça do indivíduo desejado, é a relação entre o Erastés e o Herômenos. Aí, Eros, já tem uma relação. O Erastés é um indivíduo mais velho, geralmente representado barbado, com cajado, enfim, um indivíduo com uma representação iconográfica mais velha em comparação ao Eurômenos, imberbe, com o corpo jovem, enfim, e essa relação homoafetiva, ela destacava presentes como, por exemplo, presentes ou representações que envolvessem bolsas, lebres, leopardos, aquele que caça e aquele que é caçado, aquele que dá e aquele que recebe. E aí, dá e recebe num sentido amplo. Pode ser afetivo, pode ser político, pode ser em termos de educação, ensino para a prática da vida cidadã. Essa representação dessa sexualidade, ela é muito maior do que só, ela é muito maior da representação somente sexual. E se rejeita, muitas vezes, a passividade física como uma representação direta na iconografia, porque isso seria submeter um indivíduo ao outro, e um cidadão não poderia se submeter ao outro. Eles estão em pé de igualdade, e essa submissão não pode ser dada a não ser que seja alguém que não seja cidadão, segundo os termos que eram considerados. A gente vai entender, de alguma maneira, que as mulheres de fato eram cidadãs porque participavam de outros elementos que constituíam a vida cidadã, como, por exemplo, celebrações religiosas, as relações comuns do dia a dia, como compras, práticas de enterro, enfim, havia uma vida cidadã para as mulheres, porém, essa vida cidadã não entrava, não passava pelo crivo político. E é justamente por aí que o fio anda. A cidadania não pode ser somente pensada pelo crivo político. Bem, continuando, o sexo ele é representado como um instrumento pedagógico e o corpo do homem é um corpo público a ser examinado por todos, sejam nas corridas, sejam nos bens representados, como na iconografia, seja o próprio corpo político. Já a sexualidade feminina, a gente tem a ideia de um nu idealizado. É claro que existem representações onde há indicação da beleza feminina, mas essa representação ideal é uma representação que se espera, e não uma representação que se considera se ver. Até porque, imagina uma mulher andar nua na cidade sendo ela cidadã.
Mas essa sexualidade feminina não só pertence à mulher cidadã. Eu lembrei do nome grego, ó. As concubinas, gente, eu estou lembrando do nome grego. As escravas, as concubinas e as cortesãs e prostitutas, há uma diferenciação, elas poderiam muito bem ser encontradas, por exemplo, peguemos o caso das prostitutas no porto do Pireu, que é o principal porto de Atenas para a época do período clássico, onde era possível, e há relatos de mulheres de pornai, que são as prostitutas de fácil acesso, que geralmente ficavam no porto, e aí vem a palavra pornografia. Era possível se perceber que ali poderiam caminhar mulheres que poderiam se vestir de maneira muito diferente, por exemplo, das mulheres representadas quando vão às fontes, mulheres cidadãs. Isso por quê? Porque o corpo cidadão, como eu disse, é sempre um corpo preterido, ainda que não houvesse participação política, ainda que esse corpo tivesse sido mantido para fins reprodutivos e não necessariamente para uma relação de desejo, e aí eu vou botar entre aspas amor, e aí por isso eu indico o texto do professor Fábio Vergara sobre o assunto, mas se relacionando à iconografia da Apulia, que é a região que a gente vai ver daqui a pouco, para entender um pouco como seria possível de se enxergar uma relação afetiva em termos de amor sendo representado, embora na iconografia ática essa seja uma representação menor. Há pouquíssimos vasos a gente pode ver que a interação heterossexual pode caminhar dessa maneira. Bem, seguindo aqui, desculpa as muitas aspas, enfim, a gente vê também da sexualidade feminina uma certa passividade perante o olhar masculino e a sujeição física. E o sexo como um instrumento de construção da cidadania, como eu havia comentado. O corpo feminino é um corpo feminino cidadão é um corpo privado. Não cidadão não é privado. E, claro, a impossibilidade, e aí eu botei entre aspas, porque essa impossibilidade não existe, ela é possível, e a gente vai ver, do desvio sexual. Bem, vamos lá. Então, a gente tem aqui no período, na sexualidade feminina, a ideia de controle e violência. Tem alguém que está com alguma... Será que o barulhinho é meu? Não, não sei bem. Continuamos. A gente tem aqui no período arcaico a prostituição, a gente tem a hetairai, são as prostitutas cortesãs, né? A gente tem as palacai, que são as concubinas, e as dulai, que são as escravas. Com a exposição do corpo nu sexualizado, longe da noção do ideal que eu havia mencionado hoje, antes, de formas perfeitas, num ideal necessário para a vida cidadã. Há também uma representação de sujeição e violência, como eu disse, de deformação física, como é o caso de prostitutas, concubinas e escravas. Há essa corte sexual, onde o que se sobressai da relação é a expressão máxima do desejo masculino, quando a gente não vê necessariamente o que indique, ou que indicaria uma expressão de desejo feminino, e isso daí, obviamente, ainda está sendo debatido, mas, por enquanto, se segue nessa linha. E também uma relação entre controle e submissão sexual. No período arcaico, a gente vai ver que a coisa é bem violenta. As representações que sobreviveram até hoje dão conta dessa expressão de violência, que no período clássico é suavizada. Mas, obviamente, como a gente não tem achados que se reportem a essa violência no período clássico, a gente não pode afirmar com tanta certeza. Mas, por enquanto,
é o que temos por hoje. A sexualidade no período clássico, ela é uma sexualidade equilibrada. Ela é a busca por um ideal, seja do casamento, seja das qualidades e dos atributos esperados por uma determinada mulher, sempre lembrando que essa mulher é uma mulher cidadã. A gente não encontra nem relatos, nem produção iconográfica que vá atender esses preceitos pensados para escravas, prostitutas, cortesãs e concubinas. O que a gente vê, e quando isso acontece, a coisa dá errado. Então, a gente vê que o sexo e a sexualidade feminina se apresenta, em um primeiro momento, dessexualizado, quer dizer, longe da potência e das expressões sexuais, como a gente vê de desejo, de ânsia, que eram esperadas, por exemplo, e representadas no período clássico. Gente, até aí, tudo bem? Estou indo muito rápido? Por favor, digam aqui que eu não faço ideia. Se estiver indo muito rápido, ou se alguém tiver dúvida, por favor, é só falar. Bem, eu vou pegar aqui, para a gente passar a vista, a gente não vai ler tudo, mas a gente vai ver aqui, no período clássico, a partir do discurso jurídico, algumas expressões de que esse corpo feminino, ele poderia ser submetido, sim, à força masculina, à força da cidade, mas essa tentativa de escapar, ela está tão presente e ela é tão gritante quanto as tentativas de controlar esse corpo feminino. Então, a gente tem aqui, no caso de Filoctemon, uma relação que se dá da seguinte maneira: um homem coabita maritalmente com uma mulher que não é cidadã, passa a viver próximo a ela. E aí, a partir do momento em que ele passa a conviver com ela, ele passa a ser rejeitado pela cidade, pelas pessoas ao seu redor, e à medida em que ele passa a assumir os filhos dessa mulher, que não eram dele, como seus próprios filhos, é que a coisa dá errado. Isso significa que toda tentativa de aproximar tanto as mulheres como as mulheres que não são cidadãs, ou as mulheres que não são cidadãs e toda a sua prole da cidadania, isso vai dar errado. E toda tentativa de entender isso como errado passa por um viés sexual, seja um viés de trama, desejo, seja um viés até de tentativa de assassinato, envenenamento, tudo para que essa instituição não fosse maculada. E essa tentativa de maculação, né, de quebrar a ordem, ela era, se havia, rejeitada. Bem, e aí é interessante, aqui a gente vê um determinado momento em que há uma discussão sobre o que levou o indivíduo a coabitar maritalmente com a mulher, e aí se diz que a mulher destruiu a razão de Euctamon e apoderou-se de tantas propriedades. Ela demonstra seu desprezo não apenas pelos membros da família do cidadão, mas por toda a cidade. Isso significa que é exatamente aquilo que eu disse. Não mexe com a minha cidadania e não mexa usando artimanhas sexuais com a minha cidadania, que você vai se dar mal. E aí, esse discurso é um discurso curioso, porque a gente vê tentativas de sobrepor essa aparente normalidade, essa aparente idealização de como mulher cidadã poderia se comportar. A gente viu uma mulher que é não cidadã tentando entrar, ou tentando se relacionar com cidadãos. E aí a gente vê
um elemento, um discurso extremamente interessante, porque mostra que uma cidadã, ela teve uma ação que pode ser considerada como uma ação que denigre a imagem do casamento e da cidade, sendo ela cidadã. Antes de contar essa história que está aqui embaixo, sobre o assassinato de Eratóstenes, a gente vai ver uma frase que é, assim, quem estuda a antiguidade, quem estuda qualquer coisa relacionada ao gênero, e se é sobre Atenas, já leu essa frase, que é uma frase do Demóstenes atribuída a Polodoro, que na realidade há uma discussão se teria sido produzido de fato por Demóstenes, tanto que as traduções consideram Apolodoro como o indivíduo que produziu o texto. A gente vê escrito nesse texto chamado Contra Neera o seguinte: com efeito, as etárias nós a temos para o prazer, as concubinas para o cuidado diário do corpo, mas as esposas para que tenham filhos legítimos e mantenham a guarda fiel da casa. Olha o ideal. Mas, como todo ideal, o ideal quebra. E a gente vê aqui no assassinato de Eratóstenes, quando a mulher de um cidadão tem relações com outro homem fora do casamento, e aí o marido encontra eles na cama. Quem quiser ler a fofoca da antiguidade, é só ir lá, sobre o assassinato de Eratóstenes. É muito interessante. E aí o marido mata o amante. E ele mata o amante, e aí eu lembrei, porque isso se aproxima muito com o que a Sara falou na primeira aula, sobre a ideia de adultério. A Sara abordou sobre adultério para os romanos, e aqui a gente vê adultério para os gregos, moikeia. E aqui, esse assassinato, devido ao adultério, seria de condenar um outro indivíduo a perturbar a ordem da casa. E o papel da mulher, ele não se vê presente, tanto no seu nome, até porque a representação de mulheres para discursos jurídicos, se forem mulheres cidadãs, ela geralmente não está presente por uma questão de idealização de como a mulher não deveria ser tratada perante ao público, já que a sua vida era considerada como privada. E aqui, gente, eu gostaria de deixar claro que essa é uma visão tida por eles. É claro que, se a gente for pensar na realidade, e eu acho que sobre o assassinato de Eratóstenes, é essa brecha na documentação em que a gente pode ver essa vida sair dos documentos e mostrar que uma realidade está longe de ser um processo contínuo de idealização, mostra justamente uma mulher que não é nomeada, porque se deseja não nomear, mas que não sofre qualquer tipo de intervenção, seja física, seja perda de direitos, por ter traído seu marido. Porque o principal para esse discurso jurídico, e aqui eu vou colocar jurídico, embora entendendo que discursos jurídicos eles não aparecem com o mesmo formato, e é claro, não estou aqui me reportando a noção de judicialidade que passa a existir no período romano, mas sim no sentido proto-jurídico de construção e reelaboração intermitente de leis. É nesse sentido que aqui eu me refiro quando falo discurso jurídico. Bem, a gente vê aqui que essa transgressão, ela não condena a mulher, mas condena o homem por via de um adultério que se quer ultrapassar, no sentido de que as leis da cidade precisam vigorar por aquele que, em cima daquele que trouxe a perturbação da casa. Né? Então, e como quebrar esse ideal cidadão? A gente viu com a mulher do Eratóstenes, né? Ela teve um amante, ela foi pega no ato, e a gente tem aqui contra Timarco,
são dois homens. Timarco era escravo, era cidadão, perdeu a cidadania, se tornou escravo, conseguiu, depois de um tempo, readquirir sua cidadania. Porém, ele continuou com práticas sexuais com diversos indivíduos, práticas que ele mantinha enquanto era um escravo. Isso significa que o corpo cidadão não pode ser prostituído, em nenhuma hipótese. Se é, ele precisa sofrer sanções, porque ele não pode se deixar sob o comando de alguém. E é exatamente no escrito na produção jurídica que trata da temática, o Timarco é justamente esse indivíduo que quebra o padrão social. O que ele não venderia, posto que já vendeu a vergonha do próprio corpo. Quem teria pena de quem não teve piedade de si mesmo? Olha a lição de moral. Enfim. Bem, e se Timarco se submeteu, e não deveria ter se submetido, porque voltou a ser cidadão, a gente pode dizer que, quando a gente olha para um processo como contra Neera, de fato, o domínio da prostituição ou da venda e negociação do corpo estava muito mais relacionado à submissão do corpo feminino. Porque como pensar que existiria submissão do corpo masculino? Numa relação heteroafetiva, como a gente viu, mencionada no período arcaico, é uma relação de aceitação de pares para enriquecer o conhecimento e as relações dos indivíduos. Aqui é uma relação mais menos. É uma relação que sempre vai ter alguém perdendo, porque esse alguém não é cidadão. E na história de Contra Neera, é exatamente isso. Neera passa a conviver maritalmente com o cidadão, ela casa sua filha com o arconte da cidade, a filha passa a participar de cultos, como o culto de mistérios, passa a participar de celebrações sociais, que eram celebrações típicas de serem celebradas por cidadãos, e aí, quando essa trama é descoberta, ela é condenada. Por quê? Porque ela se postou numa posição de cidadania e porque colocou a sua filha, que também não era cidadã, e desculpa, eu gostaria de deixar claro isso também, a sua filha não era cidadã, a sua filha não era filha do cidadão, infringindo diversas leis. Imagina uma não cidadã participar de cultos, de mistérios, de práticas sociais. Que corpo é esse que não é permitido entrar na cidade? Esse corpo é vetado à cidade. E quando é mulher, e quando esse corpo se torna um corpo que, quando não é privado, ele não tem importância no sentido de que ele não se torna relevante para as relações sociais e para a economia da cidadania, eu acho que vai na direção do que aconteceu com a Neera. Essa mulher que não é cidadã, ela não tem importância, logo, ela precisa se afastar da cidadania. Então, vou passar aqui, porque são textos relacionados à Contra Neera, que, de alguma maneira, se remetem ao que eu estou falando. Tem uma coisa aqui que eu gostaria de dizer, sim. A partir de agora, a atividade das prostitutas estender-se-á completamente até as filhas dos cidadãos, todas aquelas que, por falta de recursos, não puderem ser dadas em casamento. Por outro lado, a dignidade das mulheres livres estender-se-á até as hetárias, aqui está a tradução portuguesa, heteras, caso obtenham o privilégio de ter filhos como quiserem e de participar tanto dos ritos de iniciação quanto dos sacrifícios e das honras da cidade, remetendo à filha da Neera, a fim de que as que são honradas não se mostrem em pé de igualdade com essa prostituta. Difícil. E aí, terminando essa reflexão, é importante dizer que o corpo feminino e o corpo masculino têm uma relação intrínseca com
as relações de poder. A partir do momento em que o elemento gerador dessa vida cidadã é um elemento que dá sentido à cidade. Quando se quebra o pacto do sentido da cidade, da própria cidadania, da existência dos indivíduos, essas mulheres ou esses homens, como no caso do Timarco, eles infringem a lei que separa o que poderia ser pensado até em caráter sociológico, numa divisão entre sociedade e cultura, entre selvageria e civilidade, entre ordem e caos. E essa relação, ela pode ser, de alguma maneira, vislumbrada nessa condição que vê a porta de entrada do nascimento cidadão como uma divisão de corpos, uma divisão de desejos e uma divisão de fazeres sociais. Marcado e que a representação iconográfica, de alguma maneira, dá conta. A gente vai ver. Bem, eu coloquei aqui sobre erotismo e pornografia, mas esse rapazinho não deveria estar aqui. Opa! Mas vamos lá. Porque deveria vir depois, mas tá bom, não tem problema. Então vamos falar sobre o Eros. Vou explicar quem é o Eros aqui na frente. Quem és tu, ó Eros? Bonito, poético, né? Pois é. Entre as descrições de Eros que sobreviveram aos dias atuais, Hesíodo se destaca ao apresentar uma das principais personificações do deus e de seus atributos. E Eros, o mais belo entre os deuses imortais, o fundidor de membros, que supera a mente e as cuidadosas vontades de todos os deuses e de todos os seres humanos em seus corações. Bonito. Isso significa que, de acordo com Hesíodo na Teogonia, Eros seria o terceiro elemento de criação. Depois da terra e do céu, viria o Eros, o desejo, aquilo que produz vontades, aquilo que gera desejos, que impulsiona a criação, seria o Eros, permeando o espaço entre o céu e a terra. Destacando-se assim como figura nascida na aurora dos tempos, que além de belo, é a amálgama da vida, força primária das vontades e desejos que acometem deuses e homens. A combinação entre princípio cosmogônico e Deus do amor, presente nessa passagem e posteriormente em escritos filosóficos, tais como o Banquete de Xenofonte e As Memoráveis, e o Banquete de Platão, apresentariam dois diferentes aspectos do fenômeno Eros. Um positivo, encontrado em fontes cosmogônicas, apresentando o aspecto fundador, inspirador do desejo e da união entre amante e amado. E aí eu faço um breve parênteses aqui, porque essa representação, ela continua, por exemplo, na poesia américa, a gente vê Safo, Alckmin, entre outros, representando esse desejo que anima os corpos nas suas poesias, na busca pela perfeição, a calocagatia. Ai, gente, nunca consigo falar esse nome. Calocagatia. E o outro negativo, em muitos momentos evidenciando a fúria e a ação desmedida presente, por exemplo, nas tragédias como Ilíada e Odisseia, que também aparece. E também na poesia lírica, e aí na poesia lírica, quanto que de alguma maneira, gente, desculpa, deixa eu ver. A gente vê essas representações circulando a todo momento. Embora Alckmin e Safo celebrem a beleza e a união entre os amantes, é possível também entender que muitas das vezes essa celebração ela pode vir com um elemento de violência, um elemento de fúria, de ação desmedida que tenta tomar os indivíduos e os corpos. Enfim, é aquela pessoa apaixonadíssima. Enfim, são os emocionados. Bem, então vamos voltar aqui. Peraí. Vamos voltar aqui, né? Vamos falar sobre o Eros e a pornografia, e depois a gente continua, porque aí a gente continua o restão. Então, o que a gente pode entender como erotismo sendo representado na iconografia ática? Ela seria a expressão física desse desejo que anima os corpos.
estímulo físico incitado pela tentativa de convencimento, quer dizer, a sedução, o papinho na orelha, buscando a reciprocidade sexual entre potenciais parceiros. A demonstração erótica pode ser objetiva ou sugerida. E a sedução, um elemento persuasivo que pode conter ou não a atração física e o desejo intelectual e o desejo. Quer dizer, é um pouco complicado, mas dá para entender. Isso significa que, quando a gente olha para figuras como essa aqui, olha, essa não. Essa figura à esquerda, gente, sou péssima entre esquerda e direita, hein? Perdão. Nesse Kilix aqui, entre Zeus e Ganimedes, que é um par sugestivo de homoafetividade, a gente vê a troca de olhares, mas também a intensidade e o desejo da troca, que pode ser intelectual, e que se reporta à noção de erastéis erômenos, como eu havia dito antes. Oi. Bem, e essa expressão de desejo físico, ela está muito presente na iconografia do período arcaico, muito presente. Já no período clássico, essas representações, elas não fazem tanto sentido, porque quando se deseja representar algo, alguma coisa, alguém, esse desejo, ele dialoga com acontecimentos políticos, sociais, econômicos de um período. E, de alguma maneira, esses desejos entre homens celebrados numa democracia poderia ser válido, mas eles não celebravam em sua totalidade o triunfo da democracia. Bem, já que a gente falou sobre erotismo, desejo, como eu havia mencionado antes também, sobre as possibilidades de se representar a relação entre homens, seja através de presentes, olhares, toques ou proximidade, a gente vê também o seu contrário. O seu contrário, que é a pornografia, no sentido de que é um conteúdo explicitamente voyeur que pode ser despido de desejo. Não há explicitamente uma noção de desejo incutida nas representações iconográficas existentes até o momento. Tanto de desejo quanto de sedução e erotismo. A representação erótica, embora não seja dada num primeiro momento como aquele indivíduo com asas de aspecto masculino, como a gente vai ver em seguida, e, por favor, não confunda com Cupido, que é uma representação posterior e romana, de algo que foi pensado como Eros. O Eros, ele não necessariamente está presente no momento, ele é muito mais um impulso de desejo. E quando se pensa, então, sobre expressões pornográficas, a gente pode pensar o mesmo. Quer dizer, não existe qualquer coisa que esbarre nesse sentido. Deixa eu ver que horas são. Beleza. Então, a gente vê a submissão objetificada do parceiro ou da parceira e a possível expressão física de atos obscenos. Opa. Pronto. Então, vamos ver. Gente, pois é, difícil. Mas é isso aí. A gente tem duas representações. Gente, olha só, desculpa aqui. Tem uma criança gritando, é meu filho. Enfim, é quando o privado invade o público e, enfim, são coisas que a gente não pode lidar. Mas é isso aí. Perdoem a minha criança. Bem, voltando. O simpósio, a gente tem duas representações de simpósio aqui, duas Kilix, duas taças, né? Duas taças para beber vinho. Né? E aí é muito interessante a gente ver que as representações, elas são móveis. Você tem essa taça imensa para poder beber, né? Taça gigantesca para beber, com representações nas bordas, ou muitas vezes no fundo da taça, e o ato de beber significa que você pode olhar, à medida que o vinho desce, as representações contidas no fundo da taça, como essas aqui, né? Como permitir que os indivíduos vejam se desenrolar a cena que está sendo representada no vaso. Né? Então, multidirecional,
E também tem múltiplos sentidos, né? O que se quer se representar, o que se quer se representar, o que você gostaria que os outros vissem serem representados, o que aquilo significa para quem está vendo, para quem tem a peça, e quais são as possíveis leituras para quem vê a peça e a peça está despida de qualquer local, de qualquer... Não, fugiu a palavra. Retirada do seu local que era esperado para que essa peça estivesse lá. Imagina chegar em casa, depois de sair do simpósio na casa de um amigo, levar a taça e botar na cozinha, imagina. O sentido é completamente diferente do sentido que era atribuído quando estava se bebendo nessa taça do simpósio na noite anterior. Bem, a gente vê aqui uma representação de submissão feminina, que é, de fato, a gente só encontra representações de submissão feminina, do corpo feminino, em representações deformadas, sujeitadas, né, bocas deformadas, corpos deformados, em posições esquisitas, estranhas, né, de contorcionismo. A gente vê, muitas vezes, sendo utilizado, em alguns momentos, objetos para espancar, como sandálias, ou pedras ou bolsos, enfim, num elemento de sujeição feminina, mas de representação máxima da força masculina, da capacidade de um indivíduo submeter e sujeitar o outro. Até porque, se a gente pensar, o que não era cidadão poderia ser sujeitado, poderia estar sujeito. E, enfim, como no caso, boa parte do que a gente conhece sobre prostituição para Atenas são, geralmente, escravas, concubinas e prostitutas, enfim, sejam prostitutas cortesãs, sejam as pornai, ou sejam as etairai, que são cortesãs, com uma possibilidade de refinamento maior, que se pode se considerar, no caso, ainda assim a sujeição dos corpos, ela permanece e continua a mesma, né? Claro que a gente está pensando, e aqui esse é um movimento que a gente olha para esses indivíduos pensando nesse elemento de sujeição, embora na época esse caráter de sujeição poderia não ser explícito. O que com certeza era explícito era os homens e sua representação de força, de possibilidade de sujeitar indivíduos que estavam, seja abaixo deles, em termos de escala social, ou submetidos por outras relações, como, por exemplo, de ganhos financeiros. Bem, a gente vê aqui, nessa Kílix, uma hetaira em posição de espancamento. A gente vê ali uma sandália na mão do jovem, rapaz, mancebo, do cara, e ela segurando a sua cabeça, né, como provavelmente em um processo de relação sexual, e com uma sandália na mão, uma possibilidade de espancamento. E aqui, outra coisa que eu acho interessante notar é a representação do corpo feminino, né? Essa representação do corpo feminino, perdão, que, como eu disse, quando não é cidadão, não é idealizado. Tá? Então, a gente vê essas formas femininas, essa aqui é considerada uma hetaira, uma cortesã, no simpósio, ela está aqui nua, né, sentada num desses divãs, uma espécie de divã, não era exatamente esse nome, mas uma espécie de divã, né, sendo representada no momento de convivialidade, de bebida, enfim, de trocas de celebração, e o seu corpo não representa uma posição idealizada, seus pés estão dobrados, numa posição confortável, e não necessariamente para valorizar os seus atributos físicos. Bem, aqui a gente tem uma hetaira urinando num vaso, né, também
repito o que havia dito antes, como uma representação de corpo, se não deformada, mas sim muito próxima ao que poderia se pensar numa realidade, longe das idealizações, e aqui, do lado esquerdo, um processo de depilação feminina. Se consideram ser hetairai, duas hetairas, né? Duas cortesãs, isso porque a gente tem o oferecimento de presentes aqui embaixo, no segundo aro aqui embaixo, né, com uma bolsa, o que poderia caracterizar a troca monetária, mas, enfim, é uma representação de um corpo que não é um corpo esperado. Bem, vamos lá. Aqui eu já passei. Que eu havia falado antes, né? Porque a pessoa é meio doida. Quando eu disse sobre Erastés Herômenos, eu esqueci de comentar aqui a representação do lado direito de um homem acariciando uma lebre. Bem, e o que está escrito aqui, ó, um simposiasta, enfim, afaga em sua cliné um determinado animal, que a gente vai chamar de lebre, e está escrito o mais belo menino. Bem, é isso aí, essa representação é uma representação figurativa do desejo entre dois homens, como eu havia comentado antes, que eu esqueci de mostrar. Enfim. Bem, sim. Deixa eu ver as horas, minha gente. Ok, acho que eu consigo dar conta. Vai. Gênero, sexualidade e erotismo. Então, vamos lá. Falei sobre eros, falei sobre corpo feminino, corpo masculino, espancamento, pornografia, e vamos fazer uma relação agora específica do eros com as mulheres. Aqui eu coloquei só a título de relembrar, né, a relação entre o eros e os homens, né? Ele aparece na poesia américa, como eu comentei, e na homérica. É um erotismo não figurativo, como eu havia dito. Existem associações entre erotismo, sedução e sexo, como também havia mencionado, estamos só relembrando. A construção do desejo masculino como uma troca entre pares, entre indivíduos iguais, entre indivíduos da mesma posição social, tendo o corpo como potência primária da vida cidadã. Ok, fiz a síntese do resumo do sinopse dos melhores momentos para o erotismo masculino. Agora vamos ver como o eros tem a sua relação com a vida feminina e com a sexualidade feminina. O eros, ele então passa a ser associado, deixa de ser mera imaginação, mera suposição através de trocas de olhares e tato e desejo, para ser uma intenção figurativa e muito específica. Ele aparece, claro, representado ainda no período clássico, ainda no período arcaico, mas ele passa durante todo o período clássico, quer dizer, durante todo o V século, por essa relação, onde a gente pode encontrar ele presente em casamentos, em práticas de toalete, enfim, ele passa a figurar uma relação muito próxima à vida feminina, à noção de casamento e à construção da sexualidade feminina. Então, existe associação entre erotismo, corte e casamento. O corpo feminino sofre, pela sua ação, uma disfunção erótica, quer dizer, a mulher é, de alguma maneira, dessexualizada para simbolizar toda a potência no próprio eros, em que ela passa a ser o objeto de um desejo dos indivíduos para fins de casamento. Existe uma relação entre sedução e erotismo que está, muitas vezes, subliminar. A gente não é aparente essa relação, embora exista, e há um apelo às funções sociais do corpo e à biologização do sexo. Bem, a gente tem aqui uma representação de uma procissão de casamento.
uma não, duas. Uma nessa taça e outra nessa pixis. Esse cortejo matrimonial, a gente vê o Eros aqui um pouco zoado, do lado esquerdo, e aí eu vou falar direito, ver o Eros com formas distintas, representado por asas, mas indistintas no sentido de ser uma representação um pouco acabada. O vaso não tem condições, não está em condições boas, mas é um vaso interessante no sentido de que ele está presente nessas representações de cortejo matrimonial, saindo da casa do noivo, indo para a casa da noiva, ou saindo da casa do noivo e indo em direção à nova casa onde vai morar, né, seja a casa da família do noivo, enfim. Mas a gente tem essa relação de cortejo com ele presente, simbolizando um processo de aceitação da vida sexual e da vida matrimonial para fins de procriação. Né? E durante a minha tese, eu discuto o fato, porque isso aparece em alguma medida na minha tese, o fato de que o Eros ele acaba sendo uma espécie de garoto propaganda dos valores da cidadania. E esses valores, obviamente, passam pelos valores que tratam da vida e do corpo das mulheres. Bem, eu gosto muito desse lutróforo, eu acho ele lindo. É um cortejo matrimonial, ele tá meio zoado, mas enfim, né? Ele tá todo quebrado, mas ele é muito bonito porque ele é um dos poucos vasos em que a gente vê algum tipo de troca sendo celebrada, em que a troca afetiva é uma troca que acompanha esse caminhar para uma vida de construção da sexualidade feminina, com Eros olhando para o homem. E é muito interessante ele olhando para o homem, porque significa que é o homem que vai conduzir, inclusive isso é representado pelo homem pegando o braço da mulher, a vida sexual e, claro, a vida da relação que se construirá a partir do casamento. Eu também gosto muito desse lutróforo, ele é muito bonito. Né? E a gente, de novo, vê aqui 3 zeros. Né? A gente vê 2 coroando a cabeça da jovem, da ninfé, da noiva, e uma porta da entrada da casa, num cortejo matrimonial. Nesse cortejo matrimonial, é interessante notar que notar a presença das mulheres. Então, essa celebração é uma celebração que passa pelo crivo feminino, embora isso não apareça aqui nessa taça e nessa pixis. Essa pixis aqui, o cortejo está sendo feito pela família. E aqui também, nessa pixis e na taça, o cortejo está sendo feito pela família. Mas esse cortejo aqui, a gente vai ver repetidamente essas representações tomarem forma, seja através do cortejo, seja através da preparação da noiva, em que um ambiente é um ambiente feminino, de trocas femininas, e um ambiente também de paideia feminina, no sentido de que as mulheres vão, de alguma maneira, conduzir essas trocas sexuais que podem ser pensadas para esse novo estágio da vida dessa mulher. E o Eros aparece aqui como celebrando em torno da cabeça da mulher e na entrada da porta de casa, porque é ele que recebe, né, os desejos que vão ser, enfim, vividos e celebrados dentro desse espaço privado, e também coroam a mulher. De novo, eles dois estão trocando olhares, né? Esses 2 zeros, eles estão representando a coroação de um momento que é o momento da celebração do corpo e da sexualidade feminina. Então, a gente vê aqui, eu gostaria também de mencionar
que essas representações elas passam a ser cada vez mais comuns na metade do quinto século para frente, em que representações como essas, como Eros, longe ou não aparecendo, e a relação familiar, a gente vê anteriores a 450. Opa. Bem. Então, sim, adoro esse vaso. Eros e o feminino. Aqui, eu literalmente fiz, de novo, a síntese do resumo da sinopse, 2 melhores momentos para a relação entre o Eros e o feminino. É uma questão central para a democracia, estava subordinada à criatividade da vida cotidiana, do espaço público e do privado, o que explica diversas modalidades de representação sexual das mulheres, tanto na literatura quanto na iconografia. Enfim, não está fácil para ninguém ser representada por alguém que não é você. Pode representar de qualquer maneira. Elas funcionavam como uma caixa de ressonância das preocupações democráticas através do peso simbólico que o Eros representava. A tentativa de ajustar o comportamento sexual feminino assumia caráter pedagógico perante a polis, reforçando a estrutura social política ateniense. Ao mesmo tempo, esse comportamento extrapolava os limites da leitura impostos ao consumidor, aquela pessoa que está ali vendo o vaso, com táticas de sedução e erotismo, a troca de olhares, o toque, que pode não ser necessariamente o toque de levar, mas sim as mãos unidas. Existem diversos elementos que podem dar uma outra conotação à leitura desses vasos, inclusive a participação das mulheres em peso para transformarem aquela passagem, aquela vida, com seus ensinamentos, com trocas, para que a vida sexual daquela mulher fosse satisfatória, na medida de que o casal poderia almejar. A representação do Eros era a fuga da imaginação sexual em potencial, funcionando ao mesmo tempo como doutrinador simbólico e elemento de negociação dos usos dos corpos femininos. Esse jogo de forças através da negociação, implícita de significados relativos à sexualidade na democracia, expressa uma especificidade do que poderia significar ser mulher na polis ateniense. Como eu havia dito, muitos homens explicaram durante muito tempo o que é ser mulher, mas ainda que tentassem explicar, as mulheres sempre, de alguma maneira, apresentavam estratégias, possibilidades de leitura em que era possível, possibilidade de leitura que era possível, enfim, redundante, mas é isso mesmo, onde elas poderiam apresentar os seus desejos, as suas vontades, as suas expressões. Bem, vou só passar aqui pelo epínetron. Esse epínetron é belíssimo, é um epínetron muito conhecido, e é a celebração de uma ninfé. Ele está relativamente intacto, ele está no Museu de Arqueologia de Atenas, belíssimo, separado num totem lindo. Fiz um escândalo quando vi, a mulher quase gritou comigo, mas eu não estava nem aí. Enfim, pobre é assim, né? Quando vê um negócio que você gosta. Bem, a gente repete aqui as representações do Eros. Como é que ele era? Alado. Geralmente, ele assume um tamanho reduzido, mas isso não é necessariamente uma regra. Tá? Então, a gente pode ver representações do Eros em tamanhos maiores, mas, de maneira geral, ele era representado com um tamanho menor, em proporção às figuras presentes. Tanto que, nessa hidra aqui, desse pintor desconhecido de 430, ele tem um tamanho razoável. Bem, vamos para, agora, ver outro Eros. Longe dos olhos, como é que é? Como é que era a referência? Perto dos olhos, longe, enfim, não lembro. Só sei que longe da metrópole, o pessoal fazia coisas diferentes, né? E aí eu estou pensando metrópole como uma metrópole do mundo mediterrâneo. Atenas, de fato, durante o período clássico, foi uma expressão cultural
e política da região e influenciou outras regiões, outras polis e outras produções e relações de consumo. Porém, as pessoas, claro, consumiam de maneira diferente. Nem todo mundo, por exemplo, consome o iPhone da mesma maneira. Uma pessoa nos Estados Unidos provavelmente consome tanto aplicativos quanto a maneira como lida com o seu objeto de maneiras diferentes. Isso é normal. Isso significa que a gente está dando diversos usos aos nossos objetos, sejam objetos de prestígio, que eu falei, um iPhone, de fato né? Quanto, voltando para o período aqui, são os vasos. Então, a gente vê aqui, na costa do Adriático, nas representações de vasos da Apulia, que é uma região centro-sul da Península Itálica, então a gente vê a bota, todo mundo aí visualiza a bota, então, do lado direito, perto do salto da bota ali, naquela região do salto da bota, até o calcanhar, é dessa região que a gente está falando. A produção Apula é a produção que tem um processo de desenvolvimento muito intenso no final do V século e começo do IV século, impulsionado por um primeiro momento sobre a influência da produção coríntia no VIII século, depois da produção etrusca e ateniense. E aí a gente vê uma confluência, claro, e uma influência, principalmente nas representações eróticas de Atenas. E aí eu gostaria de deixar claríssimo que eu estou falando de representações eróticas. Outras representações podem ter influências de outras regiões, como da Sicília ou da Etrúria. Então vamos para o Eros Italiota. A apropriação e a releitura de elementos eróticos na produção de vasos na região da Apulia apresenta o Eros como elemento mediador entre deuses e humanos, entre humanos e seus desejos. Resgatando o sentido primordial da deidade em Hesíodo, lá aquele que preenche os indivíduos e seus desejos, como elemento fecundo e criativo, aliado ao caráter epopeico, da especificação do desejo e da teatralidade imposta pelas representações dos personagens, eu vou abrir uma aspas aqui, o caráter epopeico, eu estou me referindo às produções do Homero, e a teatralidade pelo processo de circulação de representações mitológicas advindas das expressões teatrais que passaram a influenciar a produção ápula nesse período específico em que eu estou dizendo, no final do IV século, final do V século, começo do IV século. Bem, toda essa amálgama de um Eros como potência e muitas vezes grandioso, epopeico e, de certa maneira, teatral, ele vai aparecer teatral porque vai conviver com representações pensadas e representadas, muitas vezes, no teatro, vindo das tragédias. Eles vão conviver numa espécie de licença poética para a antiguidade, em representações de vasos. E essas representações do Eros, elas são bem diferentes das representações atenienses, que circulavam na Ática no período anterior. O Eros é apresentado como instante de possibilidade, de conjunção e sublimação através das asas, de um sexo em direção ao outro, da vida em direção à morte, do desejo em direção à coisa desejada, de um corpo em troca ou em comunhão com o outro. Vejam, a coisa é muito diferente. Se o Eros ele era utilizado no primeiro momento na Ática para reproduzir e para expressar, inflar desejos homoafetivos e depois passa a ser consumido pela democracia como elemento propagandístico, na região da costa do Adriático, a gente vê um Eros completamente diferente. Um Eros que passa a ser uma espécie de mediador das relações, dos desejos. E esses desejos poderiam muito bem ser os desejos de vitória, seja a vitória do inimigo ou da morte, seja da relação entre os indivíduos, a relação sexual entre os indivíduos,
ou seja, da relação entre os indivíduos sem qualquer tipo de conotação sexual. Diferente de Atenas, em que o desejo de um ideal de polis e de cidadania também era um desejo de estabilidade política e econômica de um período de conflitos, e aí é interessante notar que o Eros ele também faz esse papel de ser um elemento de estabilidade, literalmente para representar uma... Gente, tá tudo bem. A democracia tá, vai e volta, e tem tirano, e volta período democrático, o negócio tá uma loucura, mas nas representações iconográficas tá tudo bem. Que é isso, democracia tá ótimo, hein? O pessoal tá casando, olha que beleza, celebração. Olha aí, tá nascendo mais um cidadão. Enfim, vamos pensar que poderia ser algo, por exemplo, nesse sentido. Já a produção da Apulia, ela está longe desses esquemas estáticos, onde você usa aquela representação idealizada para um fim político e democrático. E está muito mais relacionada à direção irrestrita, quer dizer, ele pode muito bem ser a expressão de um corpo múltiplo, de desejos múltiplos, que não necessariamente está atrelada a uma noção política, a uma noção social, e sim atrelado aos desejos dos indivíduos que desejam ter aquele bem de prestígio, que desejam ter aquele instrumento, seja para manter como memória perpetuada, já que muitos são encontrados em contextos funerários, seja para poder expressar um desejo, uma representação de vida daqueles indivíduos. Então, quais são as características desse jovem mancebo, do Eros? Em diversas iconografias produzidas na Apulia, ele era expresso por um corpo transexual. E aí você se pergunta, por que corpo transexual, né? Pois é, esquisito. Mas por quê? Se a gente pensar muito bem, o Eros aqui é um Eros masculino democrático, de vontades e expressões de uma determinada estrutura política que via o corpo masculino como principal elemento da cidade. E quando a gente olha para o Eros Italiota, ele aí, ó, não importa a sua expressão sexual, o que importa é expressar a relação dos desejos dos indivíduos. Olha aí a minha criança aí, ó. No corpo, com os cabelos presos que poderiam levar adornos e faixas, o corpo era possível encontrar faixas transpassadas, colares, pulseiras, sandálias, tiras. Isso é uma coisa que se repete em qualquer representação. Ele está sempre nu. Ele é sempre uma representação crua, despida, e aí, despida de interesses, né? Até porque é um deus, ele não necessariamente precisa estar da mesma maneira que os homens, as mulheres, em diversas posições. Ele poderia estar sentado, vou fazer aqui a sequência, ele poderia estar voando com uma sublimação, uma representação ubíqua de um desejo, né, como um elemento guarda-chuva, chovia sobre os indivíduos. Ele poderia estar sentado com uma mediação do desejo, ele poderia mediar a relação dos indivíduos com os seus desejos, seja a vitória da morte, a transposição de uma dificuldade, ou ele poderia estar em pé na execução de um determinado desejo. Então, aí, ó, sentadinho, segurando uma espécie de prato, né? E aqui, quando eu digo que essas três mediações poderiam ser possíveis, ela poderia ser possível, inclusive, da relação do indivíduo com a peça, e não necessariamente dos indivíduos representados na peça. É sempre bom e interessante levar em consideração a materialidade do vaso, para entender também o aspecto do uso dele e das condições como ele poderia ser lido, para além das representações iconográficas em si, mas sim lendo não só a representação, mas também a forma, né, um todo. E aqui ele está executando o desejo, embora ele esteja aqui numa posição em pé, né, nessa cítula aqui, ele está em pé, né, ele está executando um desejo que é
a celebração do casamento de Heracles com Hebe. De novo, ele está em pé e vejam a perna dele sempre adornado, né, os cabelos adornados. Algumas representações, e quando eu disse transexual, seriam as representações de seios avantajados e a presença de um pênis, né? E, como eu disse, essas representações elas poderiam muito bem ser entendidas como a transitoriedade dos desejos, né? Então, não importa a relevância do corpo, ele expressa essa mediação, esse trânsito do desejo. E aqui ele está em pé, né? Aqui voando, nesse mecanismo, e aqui, nessa peliqué, com uma jovem sentada, ele está oferecendo o processo, ele está executando uma ação. Bem, acho que é claro que essas considerações sobre o Eros e Taliota são considerações iniciais, elas fazem parte de um processo de investigação que anda em curso, com o pós-doutorado, mas, bem, essas são premissas que já estão se encaminhando para uma confirmação, no sentido de que o que eu penso e as minhas hipóteses, elas estão se confirmando. Bem, eu trouxe aqui um vídeo, então, vamos para a parte do contemporâneo, a gente pensar sobre o Eros, como o Eros contemporâneo. Enfim, uma coisa que não tem nada a ver com a antiguidade, mas eu acho interessante, porque a gente vê que a presença desses elementos da antiguidade, eles estão presentes, vivos na nossa memória e na nossa história até os dias atuais. Então, eu peguei aqui uma propaganda do perfume Eros pour Homme, da Versace, de 2012. Eu espero que o vídeo não trave, por favor, senhor YouTube, me ajude. Vamos ver, 30 segundos, é rapidinho. Então, vamos lá. Versace Eros, the new fragrance for men. Beleza. Não, rapaz. Pronto. Ótimo. Beleza, então o que a gente vê aqui? A gente vê a propaganda de um perfume, Eros, e esse perfume é muito interessante. Bem, então ele retoma algumas características do universo pop associados à antiguidade. Então a gente vê aqui um templo destruído, né? A roupa da Versace emulando elementos de representações gregas, né? Como esses quadradinhos aqui que são representados na roupa dele, né? E aí a gente vê um homem segurando uma flecha, né? Eros não tem essa representação nem no período arcaico, nem no período clássico. Essa é uma representação que geralmente é associada ao cupido, com uma mão na flecha, né? Atirando a um desejo, ao elemento desejado. Mas a gente vê um corpo que celebra a beleza masculina no seu máximo. Isso, de fato, não passa, né? A gente vê o corpo masculino sendo celebrado no seu potencial máximo. E esse corpo masculino, ele precisa ser perfeito, belo, né? Porque ele vai emular a fragrância, gente, fragrância, bem, vai emular o odor, né, o cheiro do perfume, e esse cheiro, ele precisa estar associado a um ideal de beleza, a um ideal de perfeição, a um ideal... Ai, gente, olha aí. A criança tá tão animada que tá aqui atrapalhando a minha relação com o rapaz bonito e a representação do Eros. Enfim, esse rapaz, ele é a celebração do corpo que se espera para a expressão de um desejo. Você precisa ter o corpo belo, você precisa emular um desejo. E essa vontade de emular um desejo, ela é
ela é apoteótica, né? Ela traz ações que são, até pela música, né? Que são dignas de um herói. Né? Ele tem a força, a beleza, ele tem o corpo perfeito, ele sobe numa espécie de banqueta, né? Para atirar a flecha. Quer dizer, ele está celebrando numa concepção muito pop do que é a representação do Eros, do desejo, um desejo que está sendo atirado em algum lugar. E aí, a gente vai para o próximo. Não. Vamos para o próximo. Então, eu peguei também o perfume feminino, né? E a celebração da fetichização da beleza e do desejo. Tanto demonstrada no perfume masculino e aqui no perfume feminino. Eu gostaria que vocês notassem, eu não sei se vai aparecer aqui. Aqui, a gente vê, até numa leitura iconográfica de imagem rápida, a imagem congelada do perfume masculino, da fragrância masculina, é uma imagem de um homem em pé nesse altar, né? E da mulher é uma representação deitada. Tá? Então a gente vê, ainda que inconscientemente, a representação da submissão, ela continua aparecendo de alguma maneira aqui, pela posição dos indivíduos naquilo que vai te chamar para ver o vídeo. Né? O corpo em pé, como representação de um Deus, e o corpo deitado como o elemento que convida à sedução. Bem, vamos ver o corpo feminino, vamos ver então o Versace por Femme. Eros pour Femme, by Versace. Aqui, a flecha, então, ela poderia ser muito bem um instrumento fálico, né? Em que a mulher se apodera desse instrumento fálico como tentativa de sedução. Né? Interessante notar que a representação masculina é uma representação despida de sedução, e a representação feminina é uma representação sedutora, é aquela que, de alguma maneira, tenta convencer o indivíduo enfim, a lhe dar essa expressão de desejo. E, nesse sentido, eu acho interessante notar que essa representação masculina, ela como eu posso dizer? Não é masculinizada, é homoafetiva, no sentido de que a representação do desejo só pode ser representação em direção ao masculino. E a representação feminina é uma representação de divisão do desejo, heteroafetivo. Isso é muito interessante a gente notar, que essa representação heteroafetiva, ela de fato, ela é de fato uma representação que de alguma maneira remete a uma noção cidadã, no sentido de que a sedução ela só acontece para um fim. E aí segura, quando a moça segura a flecha, né, ela conseguiu obter um instrumento do desejo, enquanto o homem, ele não obtém nenhum instrumento do desejo, porque ele é o instrumento do desejo. Bem, eu pensei algumas ideias aqui quando eu estava montando o vídeo, como esse vídeo, apesar das relações com a antiguidade,
ele expressa uma relação de fetichização da beleza, do interesse romântico, do corpo masculino e do corpo feminino, que são, que de alguma maneira também podem remontar a uma busca pelo ideal do corpo na representação iconográfica do que se esperava da cidadania. Então, eu sei que essas comparações, elas podem ser problemáticas, mas eu acho bem interessante a gente tentar dialogar no presente com a produção do passado, para ver se a gente consegue, de fato, encontrar elementos num terreno comum, para que a gente debata que certos elementos ainda podem estar presentes, mesmo que expressos de maneiras diferentes, ou de maneiras a remontar elementos que eram representados no passado. Bem, gente, eu espero ter dado conta, 5 minutos, e... Bem, é isso, a bibliografia está aqui, falta alguma coisa, caso desejem, eu passo essa bibliografia para vocês depois, por e-mail, caso desejam. Está faltando um livro, um texto, que, aliás, eu passei os textos vou parar a apresentação. Eu passei os textos para vocês, muito mais como textos para inteirar vocês sobre o assunto, do que necessariamente textos que poderiam ser abordados, embora todos os textos tenham sido, de alguma maneira, contemplados aqui. Falta um texto, que é o Eros na Grécia Antiga, do Claude Calame, que eu não consegui encontrar aqui na minha casa, mas, caso desejem, eu passo para vocês, sim. É um texto muito interessante e debate sobre o Eros, o Eros pensado na teogonia do Hesíodo até o Eros da produção médica e esse reportado do período cidadão. Enfim, gente, agradeço a presença de vocês e fiquem à vontade se quiserem perguntar. Se tiverem, pergunte. E, claro, agradeço a Sara, mais uma vez, pela possibilidade de estar aqui. Oi, boa noite. Oi, tudo bom, Gabriela? Tudo bem. Logo no comecinho, você fez uma associação do sátiro com a sexualidade. Eu queria saber de onde exatamente veio essa associação, por quê, né, principalmente. Uhum. Sim. Então, eu não sou especialista em representações como essas, por exemplo, Mênades e sátiros, mas o sátiro geralmente está associado à sexualidade, é isso que você quer saber, né? Por vias indiretas. Ele era geralmente representado nas iconografias em celebrações conviviais. Então, tanto no Comes quanto no simpósio, ele aparecia. E, geralmente, os indivíduos, ao beber vinho, se inteiravam de se despojavam das suas formalidades e iam para o que o professor Alexandre Carneiro Cerqueira Lima da UF fala da sua loucura dionisíaca. Eles celebravam, e aí essa celebração ela está associada ao momento do vinho, ao momento da carnavalização do corpo, ao momento do processo de transgressão entre o corpo e o corpo e a animalidade. E aí o sátiro aparece nesse momento justamente por ser esse corpo híbrido, por ser esse corpo onde você tem uma representação animalizada de um indivíduo sendo carnavalizado no processo de bebida, de dança, de relações sexuais. Espero ter respondido a sua pergunta. Então, esse é elemento de celebração. Entendi. Obrigada. Tá, nada. Mais alguém, gente? Espero que tenha ficado tudo aqui, que tenha ficado tudo ok aí, que eu tenha me explicado da melhor maneira possível. Enfim. Mais alguém? Nossa, tá muito fácil, então. Então, tudo bem. Bem, vou esperar mais aí. Sara, como é que eu faço aqui? Eu posso... Ju, posso mandar... Foi ótima aula, muito boa.
Eu acho que tem pergunta no chat, mas que não foi. É que eu não estou vendo. Aí, ó, eita, olha. Mas não, que foram feitas durante a aula. Que foram Não feitas... vi. Eu não vi porque eu estava olhando e estava pensando. A gente não consegue acompanhar. Perdão aí, minha gente. Muita coisa para processar. Pois é, é mesmo. Mas olha, gente, a aula vai estar disponível, então, bem, quem quiser ver de novo, ou quem quiser tirar dúvidas, por favor, só entrar em contato. A gente fica disponível para vocês aí, que se interessarem, né? Enfim, eu vou só dar uma olhada, dar uma passada aqui, bem rapidinho. Tem a Aline Rodrigues aí. A Aline Rodrigues, Então, eu fiquei com uma dúvida. Então, as mulheres pegas no ato de uma traição não sofriam punições, pois eram classificadas como cidadãs? Então, no caso, eu acho que é importante fazer essa distinção. Isso não necessariamente poderia ser uma realidade constante. Esse caso específico, o interesse principal da argumentação da defesa do indivíduo que matou o Eratóstenes, que é o amante, era a defesa da democracia. As punições, elas poderiam ser realizadas. O problema é que a gente tem pouca documentação relacionada ao tema, mas, nesse caso, a possibilidade de punição estaria no fato da falta, da restrição de convivência das mulheres em práticas sociais, como, por exemplo, participação em celebrações religiosas, celebrações sociais, enfim, das quais a cidade poderia realizar, e, de alguma maneira, essa era a possibilidade. Quando eu mencionei a mulher do Eratóstenes, a mulher do Eufileto, que é o traído, eu mencionei no sentido de que existia, sim, a possibilidade dessas mulheres serem representadas com as suas sexualidades longe do ideal, longe de uma possibilidade onde só o corpo da mulher era permitido para a produção, reprodução de cidadão. Então, era isso. Caso estivesse em outra categoria, a resposta era diferente? Sim, a resposta de fato era diferente. Então, a punição para as mulheres não casadas, para as mulheres cidadãs, para as mulheres não cidadãs, é visível. Basta ver, por exemplo, a relação entre Neera, que é a prostituta que passa a conviver maritalmente com esqueci o nome do rapaz, mas a Neera é uma prostituta que passa a conviver com um cidadão, e a mulher do Eufileto, que é cidadã. A Neera, o marido perde os direitos, enfim, o indivíduo que convivia com ela perde os direitos sociais e ela é ostracizada da cidade. Enfim, ela tem que sair da cidade, ela não pode permanecer naquele local, e enquanto a mulher do Eufileto, ela sofre sanção nas suas relações públicas. Eu acho que talvez a diferença seja exatamente isso, a restrição da circulação na vida pública, em que uma é permitida e outra não é mais. Mas a que é permitida, que é a prostituta, no caso, a Etaira, né, a Neera, essa restrição, ela pode circular na cidade, contanto que não seja ali naquela cidade. Pode ir para outra, se você quiser ficar à vontade. Então, Gabriela, não vi, você me perdoa, Gabriela, realmente, eu não estava vendo o chat, perdão, gente. Bem, então tá. Eu espero que tenha respondido a pergunta da Aline. Eu convido vocês a procurarem os textos produzidos pelos oradores áticos, né, esses textos jurídicos, e dar uma olhadinha para ver que a celebração da vida nessas produções ela é um pouco mais próxima do que se esperaria da vida real do que a representação iconográfica. Ô, Ju, manda o Contra Neera para o pessoal, né? Mando. Porque tem PDF, uma tradução. Sim, uma tradução excelente. Sim, que é um texto legal. É excelente. Né,
circular, enfim, um texto, Sim. é um texto muito interessante para discutir a condição das mulheres na Grécia. Sim. Tem outro texto que eu não coloquei aqui, mas é um poema do século VII, em que são descritas diferentes tipos de mulher. E aí tem a mulher cavalo, a mulher mar, enfim. Eu também posso disponibilizar, porque é um texto extremamente interessante, infelizmente não deu tempo, mas... O Catálogo das Mulheres. Eu não sei se esse é o nome. Não, o problema é que esse, o Catálogo das Mulheres é do Somoza, tá não? Do Leonardo... do Luciano Somoza, eu acho que é. Não, eu não tô lembrando, o problema é que a cabeça... Tem os tipos de mulheres... eu também eu não sei de quem que é. Não tô lembrando mesmo. Mas, enfim. Enfim. Pode falar. Não. Mas, então, circula, manda pra gente o PDF. Coloca lá no Drive, no Google Drive. Pode deixar. Na pasta da aula. Bem, então, gente, Sara, mais uma vez, obrigada a todos vocês que ficaram até agora. Enfim, qualquer dúvida, sugestões, biscoitos, enfim, estamos aí, é só falar, viu? Então, vamos lá. Todos colocaram os seus nomes aqui, vou parar a gravação, só para saber se todo mundo está presente. Então, tá bom, então vou parar.